Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo vou mostrar para você um exemplo de thread na linguagem de programação Java. As threads são utilizadas em operações desde conexão com servidores utilizando padrão REST até operações locais acessando o banco de dados ou fazendo leitura e escrita em arquivos texto. Eu vou fazer um exemplo aqui básico fazendo escrita em dois arquivos texto. Então, outras operações que a gente poderia utilizar thread são operações onde a gente está fazendo alguma coisa e não quer esperar que essa coisa finalize antes de começar outra coisa. Então, o usuário não precisa ficar esperando, ou mesmo a sua aplicação não precisa ficar esperando alguma coisa terminar para que outra aconteça. Então, quando são coisas independentes, a gente pode colocar cada uma delas dentro de uma thread e assim executar elas em paralelo. Esse é o principal objetivo das threads. Vamos ao primeiro exemplo aqui. Então, eu tenho o NetBeans 11.3 instalado, então eu vou lá em File, New Project, vou escolher a opção Java with Maven, Java Application, Next, vou chamar ele de exemplo thread. Exemplo thread. Eu vou fazer então duas classes, tanto a classe produto quanto a classe cliente que eu vou desenvolver, elas vão implementar o Runnable do Java. Então as duas classes vão ter o implements. O que é o implements? Implements é quando a gente vai pegar uma classe que já existe na linguagem Java e vai sobrescrever um método abstrato. Então a gente vai sobrescrever o método run para poder executar algo que a gente deseja. Então por isso que a gente vai sobrescrever o método para que ele faça aquela coisa que a gente precisa fazer. Vamos lá então. Vou clicar no projeto aqui, vou escolher a opção New, Java Class. A primeira classe vai ser a classe produto. Vou fazer a classe produto e a classe cliente. Então, vou fazer a classe produto. Eu não coloquei a classe produto dentro aqui. Vou colocar dentro do pacote principal que eu já tenho, que é o pacote padrão que eu criei aqui. Pronto, vou trocar para cá. Não precisa seguir esse padrão, pode colocar qualquer nome de pacote aqui. Eu só coloquei esse padrão aqui porque é mais convencional, né? br.com.empresa, daí alguma coisa. Então, eu criei a classe produto. E a classe produto, ela vai ter aqui o implements. Então eu coloquei aqui implements porque eu quero sobrescrever o método Runnable. Então eu coloquei implements e agora eu coloco o nome do método. Runnable. Pronto. E aí ele sublinha ali dizendo que falta coisa. Se a gente clicar ali, realmente ele fala que é necessário fazer a implementação dos métodos abstratos, que no caso é o método run. Então a gente coloca aqui override e agora a gente coloca aqui public void run. Pronto. Fizemos aqui então a sobrescrita, o override, né, do método run. Esse método run, por enquanto, eu vou colocar uma operação bem básica aqui, só para a gente ter algo dentro dele. Então ele vai imprimir na tela os números aí de 0 até 9. Então eu fiz um for básico dentro do run e dentro do for coloquei um systemout.println para ele imprimir apenas os números de 0 a 9. Agora já vou aproveitar e vou fazer a classe cliente. A classe cliente vai ter a mesma coisa, então eu vou colocar aqui implements Runnable. E agora eu coloco aqui @override e aqui eu coloco public void run. Public void run. E aqui dentro um for básico e aqui mais um salt. Só para não ficar igual as duas classes, uma vai imprimir os números de 0 a 9 e outra vai imprimir 10 letras A. Pronto, já estou com as minhas duas classes de teste aqui. Agora eu vou criar a minha classe com o método main, a minha classe com o método principal. Então vamos lá, Java main class, pode ser esse nome, não tem problema. Dá um finish. E agora eu vou fazer duas threads. A primeira thread vai ter o cliente e a segunda thread vai ter o produto. Então vamos lá.
cliente recebe new cliente. Então a gente criou uma variável aqui chamada cliente e nela a gente instanciou a classe cliente. Farei a mesma coisa com produto recebe new produto. Eu não fiz o construtor da nossa classe porque aqui não é o objetivo, né? Não tem necessidade de fazer o construtor. Pronto, fizemos as duas variáveis, já inicializamos elas, já colocamos o valor dentro dela. Agora a gente pode fazer as nossas duas threads. Então eu vou fazer a minha variável T1, que vai ser a minha primeira thread, e vou fazer a minha variável T2, que vai ser a minha segunda thread. E a minha variável T1 vai ser inicializada deste jeito aqui. T1 recebe new thread, e aí dentro dos parênteses a gente vai colocar o cliente, que é a nossa primeira classe que tem o método Runable, portanto ela pode ser uma thread. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o T2, só que o T2 ele vai ser criado, né, vai ser instanciado, passando por parâmetro para thread a classe produto, ou melhor, o objeto produto. Então eu coloco aqui T1.start, pronto, e T2.start. Pronto, já criamos as duas variáveis, criamos as duas threads, inicializamos as duas threads e demos o start nas duas threads. Podemos já testar. Pode dar um select my class. E agora ele vai executar e mostrar pra gente aqui que ele fez as e números. Percebeu que ele já fez tudo misturado aí, né? Eu pedi para ele imprimir 10 vezes a letra A e também pedi para ele imprimir os números de 0 a 9. E como ele está fazendo as duas coisas em paralelo, não tem necessariamente que finalizar a primeira thread para começar a segunda. Então ele já está fazendo, né, as duas coisas ao mesmo tempo. E esse era o nosso objetivo, né, que a gente não esperasse a primeira coisa ser finalizada para fazer a segunda coisa. Então ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu vou lá na classe cliente, na classe produto, e vou fazer uma operação que vai demorar um pouquinho mais. Ou seja, agora eu vou fazer, só para a gente testar, né? Eu vou fazer a classe cliente gravar dentro de um arquivo um conteúdo e vou fazer a classe produto gravar dentro de um outro arquivo outro conteúdo. Só para elas fazer uma operação que demora um pouquinho mais. Então eu vou lá no meu produto. Como eu vou fazer uma operação que vai trabalhar no disco do computador, ou seja, uma operação de input e output, essa operação pode dar um erro. Então, para que a gente teste primeiro esse código, a gente vai colocar o bloco try-catch, que é o bloco que faz o teste se aquele comando vai dar algum erro ou não, né? Então eu coloquei ali try, Ctrl espaço, e vou escolher a opção ali, a primeira opção. E ele montou para a gente ali o nosso try. Eu vou colocar aqui FileWriter, fw, recebe new FileWriter, e aí eu vou escolher um local aí para eu escrever. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então o local que eu vou criar o arquivo vai ser no disco local d, vou criar uma pasta, chamada pasta mesmo, e o nome do arquivo vai ser produto.txt. E agora eu vou fazer uma escrita dentro deste arquivo aí. Vamos escrever, o que a gente pode escrever? Vamos escrever o i mesmo. Então eu vou escrever i dentro do arquivo e vou passar para a linha de baixo. Então vou escrever i/n. E depois eu posso fw.close. De novo, eu estou apenas fazendo um exemplo. Se nós tivéssemos que escrever alguma coisa dentro do arquivo, eu não faria 10 vezes a abertura e a escrita desse arquivo. Provavelmente eu faria isso aqui uma vez só, fora do nosso laço de repetição, e depois eu guardaria numa variável, numa string builder, e depois colocaria uma vez só dentro do arquivo. Aqui eu estou fazendo de propósito 10 vezes a abertura, a escrita e o fechamento desse arquivo, apenas para ser uma operação um pouco mais demorada.
Já fiz então o nosso FileWriter. Vou pegar essa mesma ideia aqui, que eu desenvolvi aqui em produto, e vou colocar aqui no cliente. Pode dar um OK. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Só que daí neste arquivo, ao invés de escrever os números, eu vou escrever a letra A. E ao invés de fazer só 10 coisas, eu vou fazer 100 coisas nos dois arquivos. Então, tanto produto quanto cliente vão fazer 100 operações. 100 operações de escrita, né? Então, vamos testar agora. Então, ele fez aqui, fez meio misturado aqui no finalzinho, né? Depois fez a segunda parte. Então, primeiro ele fez a escrita do A dentro do arquivo. Então, primeiro ele fez o cliente, as operações no arquivo cliente, depois no produto. Ah, aqui eu tenho que trocar, né? Cliente. Então ele fez o arquivo cliente e produto. Vamos conferir então. Vamos lá na nossa pasta, no disco local D, na nossa pasta que foi criada agora. Deixa eu só rodar de novo, porque aqui do jeito que estava não tinha sido criado o arquivo cliente. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então ele vai criar os dois arquivos aqui, se tudo deu certo, né? Pronto. Criou o arquivo cliente, criou o arquivo produto. Só tem um detalhe aqui para a gente corrigir, né? Ele gravou apenas uma vez aqui, tanto o cliente quanto o produto, né? Para que isso não aconteça, é importante a gente colocar esse parâmetro aqui. A gente vai colocar verdadeiro aqui na hora de fazer a criação do arquivo. Isso faz com que, se o arquivo já exista, ele não vai sobrescrever. Então vamos deixar esse true aqui, tanto no cliente quanto no produto. Colocamos um true aqui. Pronto, agora sim, podemos testar novamente. Já foi, já gravou. Vamos abrir aqui o cliente. Vamos recarregar, sim. Pronto, então ele escreveu aqui 100 vezes, né? Na verdade escreveu 101 vezes, porque já tinha o cliente. Sim. E aqui também escreveu 101 vezes. Deixa eu apagar os dois arquivos só para testar novamente. Vamos conferir agora. Cliente. Ah, agora sim. Então tem 100 vezes a letra A. E o produto, só para nós conferir, também 100 vezes a numeração, né? São 100 números, né? De 0 até 99. Muito bem. E se a gente observar aqui, ele começou bem parelho, né? Ele fez a primeira letra e o primeiro número, e aí depois ele ficou dando um foco maior, dando uma atenção maior para a thread que estava fazendo as letras, né? Então ele gravou primeiro lá no cliente, né? Ele fez primeiro as letras A's, fez bastante letra A, e que depois começou a misturar novamente, começou a vir os números novamente, e aí depois ele ficou só finalizando os números, certo? Então foi este exemplo que eu queria mostrar hoje, um exemplo com duas threads executando, onde a gente pôde perceber que as duas operações estavam sendo realizadas em paralelo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!